Você acredita que a sua casa pode ser uma extensão da casa de Deus? Esse é o desejo de Deus para a sua família. Muitos lares não desfrutam dessa oportunidade. Muitas famílias cultuam ao Senhor na igreja, mas quando voltam para casa, essa família não desfruta das mesmas bênçãos de Deus. É sobre isso que nós vamos falar hoje. O tema da lição é promessas para pais e filhos. Eu sou o pastor Lucas Gomes, professor de hermenêutica e homilética, e estou aqui para auxiliar você, professor, a preparar a sua próxima aula. Se você tem acompanhado o canal, você já sabe que este não é um ambiente que costumeiramente gravo as lições. Mas eu gostaria que você prestasse atenção no conteúdo, porque ele será muito rico para você. Os convites são os mesmos, para que você clique no link abaixo e entre no grupo Sala dos Professores EBD. É um grupo que tem reunido professores e superintendentes de todo o Brasil e semanalmente compartilhamos conteúdos voltados à Escola Bíblica Dominical. O segundo link que você vai encontrar na descrição deste vídeo é para você conhecer o meu e-book, A Jornada Completa da Pregação. Muita gente já tem sido abençoada e eu gostaria que você também fosse abençoado através desse e-book, com um preço promocional agora para o final de ano. A proposta desse e-book é auxiliar você que deseja construir os seus próprios sermões. Na verdade, você que deseja começar a pregar. Neste e-book você terá mais de 20 lições que te orientarão desde o início até o final, durante todas as etapas da formação do seu sermão. Eu tenho certeza que será abençoador. Também eu quero agradecer as pessoas que têm se inscrito aqui no canal. Até este momento da gravação desta aula, nós estamos com 2.390 pessoas. Isso é muito significativo aqui no YouTube. Em apenas 7 dias nós conseguimos quase 30 inscritos com somente uma aula. Então eu quero agradecer você, professor dos adultos, que tem cooperado com o crescimento desse canal. Vamos então para o que mais nos interessa nesse momento, que é a aula com o tema Promessas para Pais e Filhos. O primeiro tópico nos diz assim: o relacionamento bíblico entre pais e filhos. O segundo tópico, o cuidado dos pais com os filhos. O terceiro tópico, bênçãos, pais e filhos. Eu quero chamar a atenção de você, professor, pois no próximo domingo nós iremos lecionar aos pais e não aos filhos. É bem verdade que em todas as salas haverá filhos. Não existem pessoas que não sejam filhos. Mas, por falarmos aos adultos, entendemos que os jovens, os adolescentes estarão em suas respectivas classes. No próximo domingo, nós falaremos aos pais. Nós falaremos àqueles que são casados. Então, foque em falar neste próximo domingo aos pais. As promessas que Deus tem a eles em virtude de seus filhos e as promessas que o Senhor também tem para os filhos dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque o primeiro tópico nos traz à memória o texto do Salmo 127, versículo 3, onde nos diz que os filhos são a herança do Senhor e eles são como flecha nas mãos do valente. Este texto dos Salmos nos orienta a entendermos melhor a presença de um filho em um casamento. Veja que na cultura judaica, no mundo antigo, a chegada de uma criança era muito comemorada. E quando se tratava de um menino, então, ainda mais. Por quê? Este iria perpetuar o nome do pai, administrar os bens da família, ser o senhor da casa na ausência do pai. Sendo assim, eles entendiam que todas as vezes que uma mulher engravidava, essa tinha sido alcançada pelo favor do Senhor. Então, os filhos eram vistos como bênçãos, porque nós estamos falando de uma sociedade patriarcal,
onde as riquezas também eram vistas de acordo com o número de filhos que este patriarca possuía. Só que Salomão vai além e ele diz que os filhos são flechas nas mãos do valente. Veja que as flechas elas são usadas para alcançar alvos distantes do arqueiro. Acertar não somente alvos que estão distantes, mas acertá-los com precisão e força. Com isso, Salomão está dizendo que os nossos filhos, eles devem ser treinados. Nós devemos investir tanto espiritualmente como materialmente, emocionalmente nos nossos filhos para que eles possam chegar aonde nós não chegamos. Chegar em um contexto espiritual, ministerial, profissional. Não é incomum encontrar um pai, uma mãe que deseja que seu filho dê voos mais altos do que ele deu. Então nós encontramos aqui uma base bíblica para isso, porque o arqueiro ele atira as flechas. Então veja que os pais eles devem investir em seus filhos, vendo-os exatamente como uma flecha, pessoas que serão usadas para produzir grandes efeitos, usadas na presença de Deus, usadas por Deus na sociedade, honrando então ao Senhor onde chegarem. Veja então que diante disso, quando os filhos alcançam esses alvos, os pais eles se sentem realizados. Então, para que isso aconteça, o primeiro tópico nos faz entender que é dever dos pais educar, formar espiritualmente, cultivar a fé, para que a herança seja preservada nesses tempos difíceis. Então, professor, no próximo domingo, frise aos pais que é importante eles investirem em seus filhos, pois eles são os responsáveis pela educação, pela formação espiritual, pelo cultivo da fé. Então, os filhos amarão ao Senhor com a medida em que os pais também amarem. Então, pesa sobre os pais a responsabilidade de trazer o desejo por Deus no coração de seus filhos. E aí o apóstolo Paulo nos traz um ensinamento aqui no segundo subtópico, no ponto 2 do primeiro tópico ainda, que está os Efésios capítulo 6, versos de 1 a 3, nos fazendo entender que o quinto mandamento com promessa, dito por Deus lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12, de que os filhos deveriam honrar os pais para que pudessem ter uma vida longa, ele é repetido pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento. Então nós entendemos ainda que é desejo de Deus dar vida longa aos filhos mediante a honra que eles dão aos pais. E o que seria honrar os pais? Honrar os pais é amar, respeitar, cuidar. Tudo isso faz parte da honra. Mas veja que, como nós falaremos aos pais no próximo domingo e não aos filhos, nós temos que fazê-los entender que nesta relação familiar não é somente os filhos que possuem uma responsabilidade, não é somente os pais que precisam ser honrados, obedecidos, amados, respeitados, reverenciados, mas os filhos, eles também precisam ter uma atenção especial dos pais. Olha o que nos diz também Paulo no capítulo 6, versículo 4. Ele diz que os pais não deveriam provocar a ira a seus filhos. E essa ira, às vezes, ela não é somente provocada numa situação ali do dia a dia, como também a longo prazo. Então nós temos aí muitos filhos que hoje, na velhice de seus pais, não os honram, porque quando eles eram crianças, os pais não os amaram, não os respeitaram, os abandonaram. E hoje, depois de muitos anos, esses filhos estão irados com seus pais e por isso eles não querem investir tempo, estar ao lado, acompanhar nas dificuldades, não querem investir e por isso acabam então abandonando os pais à sua própria sorte na velhice ou em uma casa de repouso. E de outro lado nós temos muitos filhos
que sentem a alegria de cuidar dos seus pais na velhice. Às vezes os pais não são idosos, são ali de meia idade, precisam ser assistidos pelos filhos em alguma situação. Os filhos, então, sentem prazer em abençoar os seus pais. Por quê? Porque quando eles eram crianças, quando eles eram adolescentes, os pais investiram muito nele. Então, a ira que os pais podem provocar em seus filhos não é somente quando corta deles o jogo do videogame, ou quando não deixa brincar na rua, ou ficar com o celular, aquela ira imediata. Eu gostaria, professor, que você fizesse os pais refletirem no próximo domingo nessa ira a longo prazo, com pequenas situações que às vezes o pai e a mãe são negligentes nos dias de hoje e futuramente acabarão provocando ira no coração de seus filhos. Então, a parceria em amor e a disciplina aplicada com sabedoria promoverão um ambiente em que pais e filhos crescerão juntos na fé em Cristo. O segundo tópico tem por título o cuidado dos pais com os filhos. E aí veja o que o comentarista diz. Além desse ensino ser cultivado no lar, cabe aos pais o incentivo e o estímulo de levar os filhos à igreja local, encorajando-o a participar das reuniões de cultos e estudos bíblicos, como a escola dominical e o culto de ensino da palavra de Deus. Quando isso acontece, a igreja passa a ser uma extensão do lar e este a extensão da igreja local. Eu comecei essa aula perguntando se você desejaria ter uma casa onde esta fosse uma extensão da casa de Deus. Aqui o comentarista nos dá os caminhos, o passo a passo para nós compreendermos o que é preciso fazer para ter uma casa como a extensão da casa de Deus. Ele diz que cabe aos pais um incentivo e o estímulo de levar os filhos à igreja. Eu sou fruto de uma persistência. Minha mãe investiu muito em mim quando eu ainda era criança. Eu tinha somente 8 anos quando nós começamos a ir para a igreja. E logo cedo o Senhor me deu o ministério da palavra. E então eu me lembro, na minha adolescência, minha mãe me cobrando muito para que eu pudesse ler a Bíblia, para que eu pudesse estudar, porque se eu não fizesse dessa forma, como eu iria pregar? E hoje eu sou um pregador, hoje eu sou um professor, amante das Escrituras, porque lá atrás mesmo, diante da sua pouca sabedoria, a minha mãe investiu em mim. Então, o mesmo os pais devem trazer para os seus ombros hoje a responsabilidade de investir em seus filhos e incentivá-los a irem para a igreja. Pelo contrário, nós temos visto hoje muitos pais, até mesmo crentes, que levam seus filhos para a escola dominical e voltam para casa. Ou então vão para a escola dominical, mas não levam seus filhos porque eles acordaram cedo a semana inteira e querem deixá-los dormir até mais tarde no domingo. Ou então levam seus filhos para o culto, mas voltam para casa e depois voltam para pegá-los. Não, os pais precisam ser figuras presentes na vida de seus filhos, acompanhá-los, estarem juntos. Por quê? O texto de Deuteronômio, no capítulo 6, nos diz que os pais eles deveriam ensinar a lei a seus filhos, andando pelo caminho e deitando também ao dormir. Ou seja, o pai deve estar ao lado de seu filho em todo o tempo, ensinando a palavra de Deus. Veja que chato é quando um filho chega, compartilha com o pai a historinha que ouviu lá na sala das crianças, ou adolescente, ouviu na aula da EBD, e o pai, a mãe, está por fora do conteúdo, sequer foram à igreja, ou não possuem também o hábito de ler a Bíblia. Veja que coisa triste esse adolescente, esse jovem, se sentindo sozinho dentro de casa. Também cabe aos pais a promoção de cultos em seu lar, para que esta criança, esse jovem, aprenda a orar, aprenda a falar com Deus, passe a respeitar a Bíblia Sagrada. E aí, o segundo ponto do segundo tópico nos diz assim, prioridades na vida familiar. Para cuidar da igreja é preciso que o obreiro cuide bem de sua família. Então, cuidar bem aqui é investir na família e também orientar os filhos, corrigir os filhos. Talvez um dos exemplos mais fortes que você pode dar na próxima aula é sobre Eli, que era um excelente sacerdote,
Veja que Ana confiou Samuel em suas mãos, porque Ana entregou a Deus, mas estava sob as responsabilidades de Eli. Então ele era um excelente sacerdote. No entanto, ele não foi um bom pai. Então ele gerenciou bem o tabernáculo, mas não gerenciou bem a casa de Deus. E como ele, ou melhor, não gerenciou bem a casa dele. Como ele não gerenciou bem a casa dele, os filhos dele atrapalharam o trabalho dele na casa de Deus. Então veja que as duas coisas estão interligadas, não dá para separar. Então o obreiro, ele precisa cuidar da sua casa, ele precisa cuidar da sua família, ele precisa cuidar dos seus filhos e também cuidar da igreja. E aí, o terceiro ponto do segundo tópico nos fala sobre a disciplina e estímulo aos filhos. Quando a Bíblia fala sobre disciplina, ela não está falando somente da correção dura, né? Mas a Bíblia também ela está falando da orientação, do ensino. Veja, é preciso disciplinar pelo ensino e pelo próprio exemplo dos pais para gerar obediência, honra e responsabilidade nos filhos. Eu me lembro quando criança, adolescente, minha mãe me cobrando algo e eu respondendo-a, né, dizendo ali que nem ela mesma fazia. E aí a resposta dela para o momento foi, você não deve fazer o que eu faço, você deve fazer o que eu mando. Uma palavra como essa não cabe para pais cristãos, porque nós também ensinamos pelo exemplo, nós também ensinamos pela conduta. Então nós temos pais que possuem cartilhas muito bem definidas do que os seus filhos devem fazer, mas eles mesmos não os ensinam a partir do exemplo. E nós precisamos sim também fazer bons exemplos para os nossos filhos. O terceiro tópico nos fala sobre bênçãos, pais e filhos. Bênçãos para posteridade. E aí ele vai trabalhar sobre a bênção do batismo com o Espírito Santo. Joel 2,28 nos diz que vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Pedro, fazendo um comentário sobre esse texto em Atos 2, ele disse que a promessa era não somente para nós, mas também como para os nossos filhos e a todos quantos a Deus chamar. Então existe uma promessa espiritual de Deus para os nossos filhos, que é o batismo com o Espírito Santo. E é a função dos pais orientar os seus filhos também a serem batizados com o Espírito Santo e o batismo nas águas. Um filho crente, ele se decidirá muito cedo pelo batismo nas águas, decidirá muito cedo buscar o batismo com o Espírito Santo, porque ele possui pais crentes que o estarão orientando. Quero pedir a você para deixar o seu like, se inscrever. Esqueci de falar isso no início, mas eu sei que você vai fazer isso agora. Então deixa o seu like, se inscreve nesse canal. Nós estamos crescendo, como eu falei no início. Em somente uma semana ganhamos quase 30 inscritos. Até o momento dessa aula estávamos com 2.390. Vamos ver se a gente consegue bater pelo menos 3.000 até amanhã. Me ajuda aí. E domingo a gente já ter passado dos 3.000. Lembro que abaixo estão os links do grupo Sala dos Professores EBD e também do meu e-book, A Jornada Completa da Pregação, para que você possa conhecer. Deus abençoe você. Até a próxima aula, que tem por título A Promessa da Proteção Divina. Até mais.